Olá, tudo bem? Boa noite, Caroline Escosalves. E hoje a minha live vai ser com o Dr. Leonardo e nós vamos conversar sobre lipoaspiração. Um tema que eu particularmente adoro. Eu já fui paciente do Dr. Leonardo, acho ele incrível para lipoaspiração, os resultados são maravilhosos e a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas sobre um tema que tantas pessoas procedimento, mas é muito importante que a paciente ajude no pós-operatório, porque tudo que o profissional fez no intraoperatório, ele vai dar um melhor resultado após desinchar ou pior, de acordo com o que a paciente vai fazer. Adoro sobre lipoaspiração. Oi, Léo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo e você? Quanto tempo? Melhor agora. Delícia ter você conversando comigo. Você que é meu favorito para lipoaspiração. Estava contando aqui que já fui sua paciente e o meu corpo ideal eu tive depois da sua lipo. Agora já perdi um pouquinho, Que porque essa isso. pandemia, vamos combinar, né? A gente tem que comer mais. É, mas tem que se cuidar, né? É verdade, mas está difícil, viu? A idade chegou, aí esse tempo mais ocioso, a gente tem mais fome, Curitiba é frio, não é igual o Rio, então fica um pouquinho mais difícil manter a dieta. Mas eu queria que você se apresentasse para que as pessoas conhecessem um pouquinho melhor você e a gente começar a falar desse tema tão gostoso. Então, vamos lá. Meu nome é Leonardo Sauerbro Muniz, eu sou cirurgião plástico. Eu atuo agora, atualmente, no Rio, esporadicamente também faço uns atendimentos em São Paulo. Eu tenho focado muito a minha prática em cirurgia de contorno corporal e também cirurgia de restauração capilar. Eu não sei se tá travando, Para mim, não. se está Para mim, conseguindo tá me bom. ver. Uhum, tá perfeito. E, e na parte de cirurgia reconstrutora, eu gosto muito de trabalhar com queimaduras. E, e essa parte de contorno corporal é uma área muito complexa da gente trabalhar, não de trabalhar, mas no sentido de fazer entender os pacientes as limitações que existem de cada técnica de procedimento de cirurgia corporal. E o grande desafio é sempre você encaixar a técnica adequada para a alteração corporal que o paciente apresenta. E isso daí você deve ver bastante antes das cirurgias, antes quando vão aí na sua clínica fazer os tratamentos pré-operatórios e depois também os tratamentos pós-operatórios, né? Então, o desafio de cirurgia corporal é você identificar a alteração que o paciente apresenta e o melhor procedimento que o paciente necessita. Eu acho, Carol, que o seu está travando. Eu não sei se é o meu. Pois é, deixa eu ver minha internet aqui, como é que ela. Melhorou. Agora melhorou. Vocês estão me vendo? Tá. Então, assim, como você Eu estou estava vendo. dizendo, porque eu te ouvi. Oi?
E agora, tá conseguindo me ver? Oi? Eu tô te vendo. Eu te vi, te Então, tá bom. escutei, acho que é só o meu que tá travado mesmo. Não, agora tá ótimo, tô te vendo direitinho, estava te ouvindo também. Então, você estava falando ali da questão do antes e do depois, né? Os pacientes sempre vêm com essa queixa de contorno, de medida, aquela gordurinha localizada, aquela barriguinha que não sai. A gente sabe que muitas vezes não sai com academia e dieta, até por uma questão postural, muitas vezes, da mulher ou do homem, porque hoje, graças a Deus, né, Léo, o homem ele tem se cuidado mais. Eu acho Sim, que isso sim, melhorou. Eu brinco que hoje eu atendo casais, o que é uma coisa muito bacana, porque a mulher começa a se cuidar e o marido sente a necessidade de se cuidar também para acompanhar a mulher. Então, a gente hoje tem queixa de homem e mulher e eles já estão procurando procedimentos estéticos. Mas a gente sabe que a questão do contorno corporal é sempre muito delicada. Eu acho que a lipo ela consegue dar um pouco mais de resultado, porque o cirurgião consegue fazer muitas coisas na hora do intraoperatório. Quando a gente faz um tratamento, nós somos muito dependentes do que o paciente vai fazer no decorrer daquele tratamento para ter o resultado esperado. Porque é o que eu digo para elas, não adianta eu fazer a necrose de uma célula ou fazer o esvaziamento de uma célula, mas ela continuar nutrindo outras células. Na lipo, a gente sabe que o que foi embora foi. Mas se ela ganhar peso durante aqueles 3 meses de recuperação, parte do resultado vai embora. não tem mágica, né? O que a gente, eu sempre converso com todo paciente que tem alguma queixa de contorno corporal em relação ao diagnóstico. Porque é muito comum a paciente chega para a gente e senta na minha frente e fala assim, ah, eu vim aqui fazer uma lipo. Aí muitas das vezes eu pergunto assim, tá, mas quem que falou que você precisa de uma lipoaspiração? Né? Então a gente tem que entender que o contorno corporal é o seguinte, a gente tem, a gente tem que avaliar, eu gosto de avaliar de dentro para fora. Como que é isso? A gente tem que avaliar a musculatura, a gente tem que avaliar a questão também da parte óssea, porque muitas das vezes tem paciente que se queixa de eu quero vir aqui fazer uma lipo no culote, mas quando você vai avaliar, o quadril do paciente, a bacia é muito grande. Ou então, eu vim aqui fazer uma lipo para eu ficar com a cintura mais fina. Aí, quando você vai avaliar, o paciente tem uma diastase dos retos abdominais que causa um abalamento na região da cintura. E não adianta, não é a gordura. Você vai examinar a espessura da gordura, não é tanta. Mas o problema está na estrutura óssea ou na estrutura muscular do paciente. E não adianta você fazer, não vai ser dieta, não vai ser lipoaspiração que vai resolver aquilo, né? E vindo mais para a superfície, muitas das vezes a gente tem um excesso de gordura que ele é localizado, mas muitas das vezes eu brinco, a gordura é generalizada, ou seja, a pessoa está bem acima do peso, ela tem uma expectativa de que um procedimento, seja uma lipoaspiração, uma criolipólise ou alguma coisa que vá resolver aquele excesso de peso, e aí acaba caindo naquela situação que por mais que você faça um procedimento, se a pessoa não controla, não tem um controle do peso corporal, ela vai perder o resultado ou não vai ter nenhum resultado. Né? E o último componente que a gente avalia é a pele. E a pele eu gosto sempre de frisar para o paciente o seguinte, existem duas características da pele que a gente tem que avaliar e explicar bem para o paciente que uma a gente resolve de um jeito, a outra a gente resolve de outro. O que é isso? A pele, a gente tem que ver se o paciente tem excesso de pele, se tem pele sobrando, se tem aquelas dobras de pele, a pele caindo sobre o umbigo, se tem pele caindo sobre a região do púbis. E a outra característica é a flacidez da pele. Qual é a diferença de uma para outra? Com excesso de pele, o tratamento é cirúrgico. Você tem que remover aquele excesso de pele e suturar em seguida. Então aí tem a dermolipectomia da abdominoplastia, a gente tem a braquioplastia, a gente tem
que é quando a gente tira o excesso de pele dos braços, tem a cruroplastia, que é quando a gente remove o excesso de pele da coxa. A gente tem a torsoplastia, quando a gente remove o excesso de pele da região posterior das costas, seja superior ou inferior. E isso daí a gente vai tirar o excesso da pele. Mas se a pele tiver flacidez, que é a flacidez? É quando você encosta na pele, ela não tem firmeza. Você encosta, ela está mole, ela está flácida. Né? Isso a cirurgia não trata. Aí você precisa lançar mão de outros procedimentos, bioestimuladores, radiofrequência, uma série de outros procedimentos que você vai lançar mão para poder tratar. Então, a gente precisa ter uma avaliação global do que o paciente apresenta, desde a sua estrutura mais profunda das estruturas ósseas, de como é o formato do esqueleto, tanto da cintura, da coluna e da região da bacia, da articulação do quadril. A gente precisa conhecer como que é a musculatura e como ela se relaciona com essa estrutura óssea. A gente precisa avaliar o tecido de gordura, onde tem excesso de gordura, onde tem as adesões o corpo, a pele tem umas adesões na região do subcutâneo que vão causar a retração da pele e formar o contorno corporal, aquelas curvas, né, de transição muscular, e a gente precisa avaliar a pele. A pele a gente avalia se tem excesso ou se tem excesso e flacidez ou só flacidez. E por que isso é importante? Se você pega uma pessoa que tem excesso de pele e vai fazer uma lipoaspiração sem remover o excesso da pele dela, você vai ter um problema muito sério, que você vai ter retrações, vai ter aquela pele sobrando. Então, essa avaliação é fundamental. E muitas das vezes os pacientes leem na internet, ouve que uma amiga fez um procedimento e acha que para ela vai resolver. Então ela já chega querendo um procedimento, já chega falando para o médico o que o médico tem que fazer. E muitas das vezes, quando você vai examinar, aí entra a parte médica, né, de você examinar, fazer diagnóstico, anamnese, exame físico, você identifica essas alterações e acaba que algumas pacientes elas ficam tristes. E muitas delas não aceitam o tratamento. E aí a gente começa a ver o que eu chamo de mau resultado por uma má indicação do procedimento. O procedimento não é o mais adequado. E muitas das vezes essa bomba vai estourar na mão de vocês, os fisioterapeutas. É verdade. História, viu, Léo? História. Elas não querem ter cicatriz, elas não querem ter flacidez, mas elas querem fazer o que elas bem entenderem. É o que eu digo para o meu paciente. O paciente que tem indicação clara de abdominoplastia, não adianta ela fazer um procedimento na clínica, porque além de a gente vai dar um resultado na gordura, mas a gente vai piorar a questão da pele. Por mais que a gente entre com uma radiofrequência, com um ultrassom microfocado, que hoje é o que tem de melhor para o tratamento da flacidez, mas ela já tem uma sobra excessiva. A gente não consegue dar conta. Então, ela tem sim que optar por uma cicatriz. E aí depois a gente vai minimizar essa cicatriz se vier a complicar. Porque muitas vezes nem complica, as técnicas que tem hoje, a cicatriz fica praticamente invisível. O paciente sabe que está ali, mas as outras pessoas não veem, fica na marquinha do biquíni. Mas se houver alguma coisa, tem como tratar. Então, eu tento explicar muito essa questão, essa diferença para o meu paciente, para que ele entenda que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa que o aspecto depois vai ficar pior. O objetivo, que era a perda de gordura, aconteceu, mas o aspecto corporal não ficou bom, ficou pior do que estava, porque a gordura ainda estava dando estrutura para aquela pele. Eu tirei a gordura, não tenho mais estrutura. Então, o paciente precisa entender aonde ele tem que se colocar em cada momento e respeitar o profissional, porque a opinião do profissional é muito importante. E ninguém quer comprar um problema, né? Exatamente. E ainda mais hoje em dia, com muitas novidades, muitas tecnologias que foram desenvolvidas para tratamento de contorno corporal e muito marketing, muita venda, eu ainda prefiro ser bem conservador e bem consciente, porque não tem mágica.
Tudo que a gente faz, é que eu sempre falo para as pessoas, para os meus pacientes, a gente não faz mágica. O médico não pode fazer mágica. O médico ele tem que fazer toda a sua conduta baseada em evidência científica. Não existe uma coisa que só eu faço, só o Leonardo faz, que ninguém mais faz. Isso não existe, porque tudo que o Leonardo faz ou qualquer outro profissional vai fazer, ele precisa de embasamento científico. E o embasamento científico passa pela experiência de milhares de médicos ao longo pela Terra, né? E não existe mágica. Tudo tem indicação. O bom resultado, eu sempre falo que o bom resultado de qualquer procedimento, seja cirúrgico ou não cirúrgico, estético, ele é um equilíbrio entre o entendimento do que pode ser feito e a indicação adequada do que precisa ser feito. Então, assim, o paciente quer uma coisa que o médico não vai conseguir atingir, por mais que ele use a melhor técnica, o melhor tratamento, a expectativa do paciente sendo fora das possibilidades da ciência no momento, sempre vai gerar uma insatisfação, uma infelicidade. E a mesma coisa, quando você superestima o que você pode fazer pelo paciente, em termos de técnica e tratamento, você pode, se você não equilibrar bem, você pode causar uma alteração estética e também não ter um bom resultado, né? E tudo isso, eu costumo falar o seguinte, a cirurgia plástica ela tem que externar a sua beleza interna. Então, se você tem algum desequilíbrio, alguma coisa que você está manifestando na sua saúde, o ideal é que você resolva isso antes de fazer a cirurgia plástica ou qualquer procedimento estético. Por quê? Por exemplo, se você está com uma alteração de peso, a lipoaspiração, por exemplo, que é uma indicação muito comum, é o quê? É você tirar a gordura localizada, e não gordura generalizada. Então, resolva primeiro a educação alimentar, resolva primeiro o seu peso como um todo, porque você vai ter uma melhora na saúde. E aí, quando você tiver no seu peso ideal, você vai ter o quê? Você vai ter gordura localizada. E aí você vai poder ir pontualmente tirar aquelas gorduras e tirar e remover aquilo que esconde a beleza do corpo da pessoa. E aí você vai ter um bom resultado, né? Agora, quando a pessoa o paciente não está dentro desse parâmetro, o resultado sempre vai ser aquém do ideal que poderia ser feito, né? Igual, por exemplo, é muito comum, eu tenho pacientes que procuram ainda estão amamentando, ainda já vêm procurar a gente para fazer uma cirurgia de contorno corporal. Eu falei, calma, primeiro cuida da sua saúde, da saúde do seu filho, complete todo o momento de amamentação, esse momento que é importantíssimo na vida da mulher, da família, da criança, e do marido também, né? E a cirurgia plástica, você vai buscar num momento que você já tiver desmamado, já tiver acabado a amamentação, você já tiver restabelecido a sua reeducação alimentar, e aí a cirurgia plástica ela vai chegar para melhorar essa nova fase da sua vida, né? Até porque a cirurgia limita, né, Léo? A mulher não pode pegar peso, então não pode pegar o filho no colo. Tem toda uma reestruturação. Eu gosto sempre, assim, de falar do que eu faço. Quando eu fiz a lipo com você, antes eu perdi peso, aí depois eu mantive essa perda de peso e eu regulei alguns hormônios que estavam em desequilíbrio, o que me ajudou muito na perda de peso e no resultado final, porque aí ele me ajudou na pele, ele me ajudou de forma geral. Então foi o único momento que eu tive barriga de tanquinho. Foi depois que eu fiz a lipo com você, antes eu nunca tinha tido. Mas assim, eu me programei para fazer. Então primeiro eu perdi o peso que estava em excesso, deixei aquela gordurinha localizada, aí fui fazer a lipoaspiração e durante o meu período de recuperação eu cuidei da minha alimentação e cuidei da minha pele. O que eu digo sempre para os pacientes é o cuidado no pós, é a drenagem linfática, ela tem que ser feita. Eu lembro que você colocava dreno, não sei se você coloca ainda, mas eu desinchei muito mais rápido
do que em outras lipos que eu já tinha feito. Então, a resposta é muito boa, até de sensação para o paciente, porque a gente não fica com aquele excesso de líquido pós-operatório dentro do corpo, a própria anestesia local, a intumescência, que é colocado bastante. Então, dá um conforto maior. Aí, todo aquele resto, meia elástica, drenagem linfática, porque eu vejo muito comum, assim, os pacientes chegarem na clínica, nosso foco não é o pós-operatório de cirurgia plástica no quesito drenagem linfática, e sim num segundo estágio, onde o paciente já vai melhorar a qualidade da pele, cicatriz, mas nós fazemos também a drenagem. Muitas vezes eu falo para ela, gente, não é 10 sessões, 10 sessões é o inicial. A gente precisa de pelo menos 3 a 6 meses de reabilitação, porque tem toda uma lesão linfática que acontece, né? Exatamente, porque a cicatrização do tecido adiposo, da gordura, se dá através de fibrose, né? Que a fibrose não é um problema patológico. A fibrose é a forma como que o tecido adiposo é cicatrizado. O problema é quando a fibrose é muito intensa e causa a retração. Aí você tem uma coisa que você não deseja. Então, esse processo da cicatrização da gordura, ela vai ter duas fases. A primeira, essa fase inflamatória, onde o tecido de gordura, o tecido foi lipoaspirado, ele ainda não está aderido na musculatura. Não ocorre ainda aquela adesão da pele na gordura. E aí, esse é o momento da drenagem, para tirar o excesso de líquido, o excesso de inflamação. E é nesse momento que a gente também tem as coleções, que pode causar os seromas. Eu gosto muito de usar dreno porque a gente acelera a adesão na pele. E eu tenho notado que um problema que também acaba ocorrendo, que é a impregnação de sangue na pele. Quando a gente usa o dreno logo no início no final da cirurgia e deixa alguns dias, a gente vê que acumula menos sangue na pele. E aí você tem menos fatores inflamatórios para absorver, para gerar resposta inflamatória. Então, a recuperação é mais rápida. Então, isso é uma percepção que eu tenho dos pacientes. A gente não tem tido menos equimose, que é aquele acúmulo de gordura na pele, menos hematoma, e a fase inflamatória, onde a cicatrização do tecido adiposo, ele passa da fase inflamatória para a fase de fibrose, que é onde vai ter aquele remodelamento do tecido cicatricial, que vai entrar nessa fase que vai durar mais tempo, ela é mais rápida. E a gente acaba otimizando a recuperação do paciente com isso, entendeu? E é tão bom, né? Porque a mulherada incomoda, né, Léo? Elas querem o resultado para ontem. Então, fiz lipo, já tô magra. Mas não é bem assim. Tem inchaço, tem o roxo, tem a cinta, que é linda, maravilhosa. Hoje já tem a cinta preta, mas antes a cinta era só a cor da pele. E a mulher, ela acha que nada disso é importante. Até o próprio fato de não pegar peso, não fazer atividade física. Tem muita gente que é louca por academia e acha que vida é normal. Fiz e eu vou seguir a minha vida. E o pós-operatório, ele requer uma série de cuidados. Por isso que o paciente tem que se programar e tem que ter disciplina. Porque exatamente, o médico tem que seguir o cronograma. E se a gente não respeitar, o resultado que nós vamos ter como pacientes não é legal, né? Exatamente. Porque a cirurgia é 50% do resultado. Os outros 50% é o pós-operatório, principalmente na lipoaspiração. Porque se você continuar... Aquilo que eu te falei, quanto mais estímulo inflamatório, mais demora a recuperação. E aí você pode ter uma série de desencontros, digamos assim, da transição do processo inflamatório para a fase de retração cicatricial de fibrose, e isso daí pode gerar essas retrações e uma irregularidade na adesão da pele. Porque conforme a pessoa vai se movimentando e se a pele não estiver muito bem aderida, você pode ter a aderência
em posições da pele que você não deseja, entendeu? Então aí você pode causar essas retrações, que são aquelas irregularidades que tem na pele após a lipoaspiração, que se não tratada a tempo e adequadamente, pode ficar como formar essas irregularidades que não fica bacana, né? E depois para tratar é um pouco complicado. E conforme é aquele negócio, as pessoas querem o bônus, mas não querem se submeter ao ônus de ter uma lipoaspiração bem feita. Então, o tratamento é 50-50, né? 50% o que é feito no procedimento cirúrgico e 50% é o pós-operatório. Isso acho legal. E acho legal também a gente falar de uma coisa que eu vejo que é muito tabu, assim. No consultório, às vezes as mulheres chegam e falam: ai, não quero fazer lipo porque eu tenho medo. Ai, eu tenho tanto medo que vai furar meu órgão. Elas vêm com as coisas mais mirabolantes. E o que eu tento explicar muitas vezes, e principalmente quando é um caso que a gente já vê que a cirurgia é o que de fato vai deixar aquela mulher feliz e vai dar o resultado que ela espera, até pela quantidade de gordura, é que é um procedimento muito seguro. E que o Isso. cirurgião, se a pessoa procurar um cirurgião plástico, lógico, né? Ela vai ser assistida da melhor forma possível. E como todo procedimento, isso até procedimento de consultório, existe risco, esses riscos são minimizados, porque o médico vai primeiro avaliar a condição clínica dela, depois vai avaliar a condição estética, né, para ver se é o mais indicado, se aquele é o procedimento ideal, como a gente falou anteriormente, e vai definir com ela qual é o passo. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, porque o que a gente vê é que algumas pessoas elas não fazem, têm total condições de fazer e têm necessidade de fazer, mas não fazem porque tem medo. Olha, cirurgia plástica, a gente sempre tem que falar o seguinte: antes da plástica vem a palavra cirurgia. E como toda cirurgia, ela tem que ter um preparo para a gente avaliar o risco e o benefício de fazer o procedimento, né? É, a gente tem a lipoaspiração, ela não é um procedimento, digamos assim, embalado. Ela depende de uma série de fatores que vão dizer se ela tem um risco maior ou menor, né? E, e o que a gente leva em consideração para oferecer de segurança para o paciente? Primeiro, o paciente ter uma indicação de lipoaspiração. Segundo, é fazer apenas uma cirurgia, não fazer o que muitas das vezes a gente brinca, que é o JAK, né? Já que eu vou fazer uma lipo, aproveito e faço uma cirurgia de nariz, faço uma cirurgia de mama, faço um facelift. Então, a gente tem que minimizar a quantidade, o período que o paciente vai estar sendo anestesiado. Terceiro, o paciente tem que ter uma boa saúde, né? É um pilar fundamental. Quando o paciente tem hipertensão, sobrepeso, fumante, toda uma série de fatores, isso daí vai aumentar o risco de ter complicação, né? Então, todos esses fatores precisam ser dosados para que o risco de ter complicação minimize, né? E um outro fator que é importantíssimo é você fazer o procedimento dentro de uma estrutura médico-hospitalar adequada, para que você tenha um anestesista te acompanhando para fazer, fazer a assistência, né, do procedimento, para monitorizar. E o interessante é o seguinte: a lipoaspiração é um dos procedimentos mais feitos, mais realizados no Brasil e no mundo, em termos de cirurgia plástica, e a taxa de complicação é muito baixa, né? E quando a gente vai avaliar os casos que têm complicação, a gente acaba encontrando alguns fatores de riscos associados, né? E manejar esse risco e determinar qual o melhor momento, onde fazer, como fazer e em que tempo fazer a lipoaspiração é fundamental, né? Igual quando a gente foi fazer a sua cirurgia, a gente fez aqui no Samaritano, na melhor estrutura que a gente poderia oferecer aqui no Rio de Janeiro, com uma equipe super bem entrosada, com anestesista, o meu assistente, e
E aí a gente tem a chance de sucesso é muito grande. E o pós-operatório, né, que é onde você fez toda aqueles cuidados com meia, cinta, deambulação precoce, entendeu? Então, isso daí ajuda, né, a você ter um bom resultado e também divulgar isso para as pessoas que porventura têm necessidade, mas têm a insegurança de fazer, né? Porque a gente brinca que a complicação em cirurgia plástica vende, né? Vende notícia, dá bafafá. Uhum. E geralmente também muitas pessoas fazem a cirurgia, fazem a lipoaspiração, mas não falam que fez, né? E, não, fiz uma dieta, fiz uma malhação, tô tomando um produto novo, tomei um chá. Enquanto que, na verdade, a paciente passou por todo esse processo com segurança, fez a cirurgia e a grande esmagadora maioria dos pacientes que, quando são submetidas à lipoaspiração dentro desses parâmetros que a gente falou, de segurança operatória, o sucesso é muito grande. Tanto que é um procedimento realizado muito no mundo inteiro diariamente. E eu sou super suspeita, porque além de eu falar super bem, eu conto para todo mundo. Eu adoro. Eu acho a lipoaspiração assim uma saída incrível. Não só a lipoaspiração, como a bichectomia. Eu também sou super adepta. Adorei. Você Ah, voltou. estava ruim. Super adepta. Adorei. Eu falo para todo mundo. E eu acho que a gente tem que falar, porque não tem milagre. Eu estava com um corpo, passei para outro corpo e de repente as pessoas querem saber. E realmente assim, quem me acompanhou na época, eu fiquei até um ano atrás realmente com a barriga de tanquinho, coisa que eu nunca tinha tido. E quem me conhece sabe que eu não faço atividade física para isso. Eu até fiz atividade física na hora, que eu sou meio preguiçosinha, fiz no pós ali, mantive por um ano, mas depois, meu tipo de vida é um pouco mais delicado para mim fazer atividade física. E eu consegui a manutenção. Se eu emagreço um pouquinho, o meu abdômen volta a desenhar, porque foi uma característica que você conseguiu definir o meu abdômen. Então, eu acho que é legal as pessoas conhecerem, porque vale a pena. Cirurgia plástica, quando você escolhe um bom profissional e precisa ser um profissional que você confie, eu acho que vale super a pena. Eu, com todos os tratamentos que eu tenho na clínica, este corpo foi dado à lipoaspiração. E depois eu fui fazendo outras coisas que somaram e ajudaram, como melhorar a flacidez da minha pele. Como eu já não era a primeira lipo, eu precisei cuidar um pouco mais. Eu cuidei mais com a cinta. Eu fiquei 3 meses com ela. Eu já, depois de 60 dias, eu já não usava ela constantemente, mas pelo menos um período por dia eu usava, ela me ajudou a modelar. Eu dei o caminho para minha pele de como ela tinha que se fixar, processo de reestruturação. Eu fiz drenagem até um ano depois. Então, eu me ajudei a te ajudar, porque a gente sabe que é muito importante isso para o cirurgião. Porque muitas vezes eu brinco assim lá na clínica. Por exemplo, quando eu trato um melasma, que eu dependo 80% do paciente, eu estou na mão dele, porque muitas vezes não foi o que eu fiz. O que eu fiz está certo. O que ele fez no pós é que prejudicou o meu resultado ou até piorou o problema dele. Então, é muito importante que a gente confie no paciente, não só o paciente na gente, né? Porque a gente acaba tendo a contramão com o paciente. Então, acho o procedimento, e eu sou super honesta com o meu paciente, quando ele chega na clínica e eu sei que é um caso que a lipoaspiração vai dar o resultado que ele espera, questão de dosar a expectativa, eu encaminho ele para a lipoaspiração. E aí ele faz um pré-operatório comigo, melhorando a qualidade dessa pele.
deixando essa pele com menos flacidez, é mais fácil para o cirurgião. Eu consigo deixar a gordura mais aquosa, então na hora de aspirar vai menos força. O cirurgião consegue fazer menos lesão, porque precisa de menos agressão. E a gente combina os resultados e tem um resultado maravilhoso. Quisera eu ter você aqui. Adoraria, porque eu acho que Curitiba merece um cirurgião como você. Felizmente você está no Rio. Mas eu falo para as meninas, falo para as minhas pacientes e amigas, olha, se você quiser um cirurgião maravilhoso, eu tenho um, ele está no Rio de Janeiro, mas vale a pena. Ele vai te segurar lá pelo menos uma semana, porque ele não deixa voltar para casa antes, mas porque tem seus motivos. Mas o resultado vale a pena. E eu acho que nessa hora a gente não pode economizar. Porque às vezes o paciente diz, mas eu vou ficar lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o paciente tem que olhar para o todo. Porque aquilo que eu digo para elas, um tênis, você compra, usa um ano, ele saiu de moda. O teu corpo, se você cuidar, você tem dele o resultado para a vida toda. Então, o investimento vale muito a pena. E ali... isso daí é porque tem coisa não tem preço, tem valor, né? É verdade. Aí você tem que olhar e decidir, puxa, aquilo vai fazer sentido para mim. Eu vou ter que me dedicar um pouco mais, eu vou ter que ir lá para o Rio de Janeiro, eu vou ter que me hospedar lá, mas eu vou chegar no meu objetivo, vou ter o corpo que eu quero. Porque eu vejo a lipo assim, para algumas mulheres é tão fácil fazer que é assim, se eu engordar eu faço outra lipo. Só que a gente sabe que o corpo não aceita desaforo. E chega uma hora que não dá mais para lipar. Aí tem que ir para uma abdominoplastia. Porque às vezes é um excesso da pele, né? E isso daí é muito comum, isso daí. As pessoas utilizarem da lipoaspiração como se fosse um método, assim, como se fosse uma coisa descartável, né? Não tá bom, a gente faz uma outra lipo, faz alguma outra coisa. E a gente sabe que isso não é bom, né? Isso daí não é bom, porque você acaba causando uma série de alterações que você pode criar alguns problemas que são difíceis de corrigir, né? Principalmente com a questão de retração de pele. Isso daí tem que ser muito bem dosado, porque chega uma hora que o corpo ele tem um limite de cicatrização, ele tem um limite de retração, e se não programar o contorno corporal bem, né, não programar o que vai ser com um estilo de vida adequado, pode ter, mais para frente pode ter alguns problemas, como você falou. Agora, você tá me ouvindo, cara? Tá um pouco embaçado a imagem. Eu tô te vendo, te ouvindo perfeito. Eu acho que hoje a minha internet está ruim. E eu já mudei aqui, já fui para 5G, já fui para 2G, mas eu acho que é a minha internet. Deixa eu tentar resolver ela de novo. Eu acho que é a minha internet. Você está me vendo, Léo? Eu tô. Mas a sua imagem está congelada. Ai, eu tô congelada. Ai, que pena. Mas eu acho que eu já tentei mudar aqui minha internet, mas é algum problema aqui na conexão. Deve ser rede mesmo. Mas o importante, eu acho que é assim, mais do que eles me verem, é saber de você hoje indicações, riscos, qual é o melhor momento de procurar o procedimento,
né? Como você mesmo falou, poxa, uma mulher amamentando não é o momento ideal, né? Melhor esperar o momento ideal, até por uma questão hormonal, porque a gente sabe que a cicatrização de uma mulher que está amamentando, ela é muito delicada, né, Léo? E ela pode ter alterações no processo cicatricial. Isso, porque a gente tem que definir qual é o melhor momento para operar. E esse momento, o melhor momento e qual é a indicação? Lipoaspiração. A gente tem que ver o peso e se não tem excesso de pele. Se a pessoa está com IMC assim, acima de 28, por aí, tem que tentar chegar aí a 25, 27 para a gente fazer uma lipoaspiração. Em relação à parte hormonal, pós-gravidez, o ideal é esperar a amamentação. Por quê? Os hormônios da gravidez, eles predispõem a formação de trombo, de trombose, entendeu? E aí você tem um risco aumentado de ter complicação. E uma outra situação é que uma vez que esses hormônios estejam atuando, eles vão causar uma alteração no corpo que pode estar um pouco mais inchado, um pouco mais edemaciado, que uma vez que eles passem os seus efeitos, né, principalmente a ocitocina, logo após a gravidez tem progesterona, estrogênio também alterado, enfim, tudo isso pode fazer com que o corpo adquira um formato, os tecidos tenham um edema, um inchaço, um tamanho que, quando o efeito deles passarem, vai mudar. E aí, se você faz uma cirurgia numa situação que vai mudar, você vai ter um outro resultado, vai ter que, muitas das vezes, reoperar. Entendeu? Então, é importantíssimo esse preparo, porque a gente tem que reoperar desnecessariamente o paciente, uma vez que a gente tenha operado ele fora das condições reais. Eu não gosto de tratar o paciente se ele já não está dentro das condições para um bom tratamento. Eu imagino uma cirurgia que requer muito mais preparo, um cuidado muito maior, e a questão do resultado está muito ligada a todo o processo de cicatrização. O pós hoje, Léo, o que vocês preconizam de pós numa lipoaspiração? O que é importante o paciente fazer para que fique claro para o paciente o tempo que essa reabilitação, porque eu digo assim, o paciente acha que é frescura ou estética, e a gente sabe que o que acontece no pós é uma reabilitação, principalmente do sistema linfático. Hoje, qual é a tua programação para o tratamento? A programação é o seguinte, nos primeiros dias que a gente tem essa fase inflamatória, retenção de líquido, a gente minimizar essa retenção e não estimular a formação de seroma. Então é importante usar cinta, usar meia de compressão para prevenir fibrose e uma drenagem, que eu gosto que a drenagem comece logo nos primeiros dias, para acelerar o processo de remoção do excesso de líquido, né? E à medida que vai ocorrendo a aderência da pele na musculatura, eu sou um pouco conservador. Eu gosto que seja feito não a imagem linfática, tratamento ou prevenção de retrações fibróticas. E eu não gosto que utilizem tecnologias que possam estimular a formação de fibrose. Então, eu gosto muito de liberação tecidual, porque através desses procedimentos, a profissional, a fisioterapeuta, ela pode ir manejando e tateando, vendo as áreas onde tem maior adesão, maior chance de fazer retração, e com isso
a gente tem uma aderência da pele mais regular. Quando você começa a estimular com, às vezes, radiofrequência ou ultrassom, você pode estimular muita fibrose. E às vezes fica um tecido muito rígido, precomente, que depois fica difícil você manejar ele do ponto de vista de acomodação da pele. É lógico, depois que você tiver feito a lipoaspiração, passado alguns meses e tiver tudo bem, aí você pode fazer essas tecnologias para estimular a firmeza da pele, todos esses benefícios que podem ter. Mas em relação à lipoaspiração, eu gosto muito da mão da paciente, do profissional, entendeu? É o que nós indicamos também na clínica, o processo é todo manual, até que tenha liberação do cirurgião para a gente iniciar. Eventualmente, uma fibrose muito aumentada, já passados os primeiros 45 dias, a gente entra com ultrassom até para ajudar a romper essa fibrose. Mas Aí, radiofrequência, aí, a aí não radiofrequência tem ela é jeito, né? tardia É mesmo. difícil. Porque a rádio ela acaba produzindo mais colágeno, ela vai se unir com aquele resíduo pós-operatório, gordura que ainda está. Né? A gente tem todo um processo inflamatório acontecendo, então tem metabolização de gordura, mais toxinas. Se eu entrar com uma radiofrequência ali, eu vou piorar a fibrose ao invés de melhorar. Então, a gente tem esta mesma conduta. Hoje a gente tem escutado falar até em alongamento e reposicionamento nesse momento pós-operatório, porque o paciente vai estar fazendo uma readaptação da pele, né? E colocar a musculatura em ordem, trabalhar com esse corpo no melhor formato, acaba ajudando. Então, hoje, a cinesioterapia, ela entra como um pós-operatório. O que eu digo para o paciente é uma reabilitação. Então, vai englobar uma série de coisas. E ela tem que entrar naquele orçamento quando o paciente diz que vai fazer a cirurgia, porque ela é parte da cirurgia. Então, é muito importante hoje o paciente entender. Elas ficam tão preocupadas, às vezes, com aquela mínima cicatriz e não se preocupam com o resultado geral da lipo, né? Porque muitas vezes aquela cicatriz ela vai desaparecer ali. Eu não vejo as minhas, acho super. Se eu não contar para as pessoas que eu fiz lipoaspiração, dependendo de que roupa eu tô na praia, as pessoas não percebem. E eu tenho que procurar a minha cicatriz. E às vezes o paciente se preocupa com uma coisa A tão cicatrização pequena. é uma coisa muito dependente, né? A cicatriz depende muito da pessoa, né? É um fator muito individual. Você tem uma cicatrização privilegiada. É verdade. Não, eu tenho uma cicatrização ótima, foi muito bom. Mas eu vejo pacientes que a cicatriz nem deu sinal ainda, ela está fechando, o paciente já está lá. Ah, eu queria tratar minha cicatriz. Não, mas calma, tua cicatriz está num processo natural, não está fazendo. Isso. Cicatriz, eu quero falar assim, pelo menos por 6 meses. Então, a Cicatriz, a gente gente tem que tem esperar no mínimo. N coisas. Cicatriz é uma coisinha mais delicada, né? Léo, deixa eu te falar. Nosso papo tá tão gostoso, mas ele vai ter que acabar, porque o Instagram é muito malvado com a gente. Ele dá 1 hora. E a gente vai falando... já deu. Já são 7:50. Como eu já tenho experiência... Caramba, passou rápido. Passa rápido. Eu agora coloco um despertador. Porque antes eu colocava 7:50, no meio da finalização, o Instagram derrubava a gente e a gente não conseguia se despedir. De qualquer forma, essa live agora fica no IGTV. Amanhã, a minha equipe de marketing ela vai colocar no padrão YouTube, IGTV, e aí as pessoas que agora, como tem muita live esse horário, as pessoas às vezes não conseguem assistir porque estão vendo outras lives ou estão jantando. Ela fica disponível, tanto vai ficar para você quanto para nós.
em todos os nossos canais, Sul Laser, Clínica Sens, no meu pessoal, no do Léo, para que os pacientes possam interagir. E eu espero que muita gente vai interagir, porque vale super a pena. É uma indicação que eu faço de coração. Eu só chamei para conversar comigo profissionais que eu conheço e que eu admiro, porque eu acho bem legal a gente ter esse feedback do paciente. Eu já fiz outras lipos, não foi a minha primeira, mas com certeza foi a lipo que eu mais gostei. E todo mundo que convivia comigo disse a mesma coisa. Puxa, ficou muito legal, o resultado foi muito bacana. Então, assim, eu indico e indico o procedimento. Acho que o profissional é maravilhoso e o procedimento vale muito a pena para quem quer fazer e precisa fazer. Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter aceitado conversar comigo. E eu espero que você possa tirar as dúvidas de todas essas mulheres e homens lindos do Rio, de Curitiba, de São Paulo, que eu sei que você faz um trabalho maravilhoso em São Paulo. E que isso te traga muitos pacientes novos, porque eu sei que você merece muito. Muito obrigado, Carol. A confiança de um paciente é algo inestimável para um canal. E a gente que faz cirurgia, quando tem pessoas maravilhosas que gostam do nosso trabalho, a gente acaba ficando muito lisonjeado. Ah, mas pode ficar. E você merece. eu agradeço o convite, por esse bate-papo. Estou com saudade de vocês, do Júnior também, nosso amigo. E quando vocês estiverem aqui pelo Rio, dá um alô. A gente avisa sim, você também. Meu convite está sempre aberto quando você quiser vir a Curitiba. Agora, com essa questão do Covid, a gente está assim, né? Longe das pessoas que gostam. Mas assim que eu for ao Rio, com certeza, eu vou viajar, vou te ver. Morro de saudade do nosso centro médico, que é tão maravilhoso e tem tantas coisas, aquele hospital maravilhoso que é o Samaritano. E espero que esteja tudo bem e que a gente possa se ver em breve. Isso aí, combinado. Muito obrigado, Márcia. Foi um prazer falar com Obrigada. Obrigada a você, Léo. Um beijo de toda a família, que você é querido por todos aqui. Um beijo a todo mundo aí também.